Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Estamos aí com mais um vídeo aí dando sequência à nossa série 70 semanas e 2.300 tardes e manhãs. Hoje falaremos sobre calendário e esse vídeo nos dará um pouco de luz até para entendermos as idades dos antediluvianos que viviam 930 anos, como foi Adão, Noé e tantos outros. Esse vídeo nos dará um pouco de luz sobre esse tema, que é um tema também que envolve calendário. Mas o tema principal de hoje é entendermos como os judeus calculavam tanto os dias quanto os meses e os anos. As questões teológicas sobre as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas já tratamos nos vídeos anteriores. Hoje falaremos especialmente sobre calendário. Vimos aí o início desse calendário profético das 2.300 tardes e manhãs. Vimos a parte ali que foi cortada desse período maior de 2.300 tardes e manhãs, que são as 70 semanas. Vimos os detalhes das 70 semanas e a última semana. Bem claramente vimos ali os detalhes em torno das 70 semanas e a última também. E as questões concernentes agora ao fim desse período, que finda ali em 1844. Aí você, após ver esse vídeo, entenderá por que os mileritas chegaram à data ali de 1844, ou para ser mais exato ali, a data de 22 de outubro de 1844, que segundo eles, e eu concordo com eles, é o fim do período profético de 2.300 tardes e manhãs, né, que na conversão são 2.300 anos. Mas vamos lá, como que os judeus calculavam, o que eles usavam para calcular os dias, os meses, como era feito esse cálculo? Começaremos pelos dias, como eles calculavam os dias. Mas vamos lá, um texto que muitos de nós já lemos e às vezes passamos despercebido é o texto de Gênesis 1:14, que diz assim, a palavra do Senhor. Disse também Deus, haja luz. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Aqui o texto já nos dá a luz que Deus fez os luzeiros e os colocou no firmamento para fazer separação entre dia e noite, e sejam ele para sinais, para as estações, para os dias e os anos. As estações, dias e anos. As estações entram um pouco na questão mensal, que veremos um pouco mais para frente. E o maior, que é o sol, para governar o dia, e o menor para governar a noite. Sabemos, meus queridos irmãos, que o dia, o nosso mais concentrado isso na cultura judaica, é dividido em duas partes, a parte clara e a parte escura. E o dia judaico sempre começa com a parte escura. Um exemplo, os dias da criação, houve tarde e manhã do primeiro dia, houve tarde e manhã do segundo dia, houve tarde e manhã do quarto dia. Sempre os dias judaicos começam com a parte escura, a tarde. Igual, talvez se você não sabe, nós adventistas guardamos o sábado do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, ou seja, sexta-feira o sol se pôs, para nós adventistas já começou o sábado. Sexta-feira ali 6:30 da tarde já é sábado para nós adventistas, já estamos guardando e adorando e cultuando a Deus nesse dia, que é o dia de sábado. Assim como a Bíblia nos mostra, houve tarde e manhã, o dia começa com o pôr do sol. O sol se pôs, começou um novo dia, parte escura
depois parte clara, tarde e manhã, assim como o princípio dos dias da criação. E um texto que nos dá mais luz sobre esse pequeno detalhe, que assim como em Gênesis, né, houve tarde e manhã, é também o texto de Levítico 23, falando sobre o dia da expiação. Levítico 23, 32 diz assim: Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Ou seja, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Um outro texto também que nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa questão do dia começar ao pôr do sol e não à meia-noite, porque essa questão de trocar de dia à meia-noite é uma questão romana. Isso é uma que nós aprendemos e adquirimos dos romanos, mas o dia, de acordo com a crença judaica, começa com o pôr do sol. Porque se você entender, meia-noite trocou de dia, ou seja, no meio da noite trocou de dia. É uma questão romana. Mas mais um texto que corrobora com a ideia judaica, com a ideia que nós entendemos que é a ideia certa de marcar os dias, é o texto de Neemias 13, versículo 19, que diz assim: Dando já a sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Neemias ali fechou, viu que o sol já ia se pondo, já iria começar o sábado, fechou as portas da cidade para que nenhuma mercadoria entrasse na cidade no dia de sábado. Ou seja, ele vendo o sol, dando já a sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, dando a sombra, ou seja, o sol se pondo antes do sábado. O sábado começaria imediatamente após o pôr do sol. E um outro texto, que é um texto que eu já citei em outras séries, mas é um texto muito interessante e curioso, é o texto de Lucas 4, o texto de Lucas 4, 38. Diz assim, 4, 38, iremos ler o 40. Lucas 4, 38 diz assim: Deixando ele, Jesus, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Um detalhe, deixando ele a sinagoga, Jesus deixou a sinagoga. Os judeus, Jesus cultuavam a Deus no sábado, deixaram a sinagoga então em um sábado, saíram da sinagoga um sábado. Pulando para o versículo 40, esse é o versículo 38, diz assim: Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam e ele os curava, impondo-lhe as mãos sobre cada um. Ou seja, Jesus estava na sinagoga, foi para a casa de Pedro, Simão Pedro. Assim que o sol se pôs, os judeus vieram trazendo os doentes para Jesus curar, para que Jesus os curasse. Por quê? Os judeus tinham uma crença, uma compreensão um pouco equivocada sobre a forma correta de guardar o sábado, que às vezes eles enfatizavam tanto o sábado que davam mais valor ao dia do que à vida. É lícito fazer o bem no sábado. Jesus curou tantas pessoas no sábado para mostrar isso para eles. Mas eles, com a ideia que eles já tinham da fanatização, os fariseus ali com a imposição dos fariseus, eles esperavam o sol se pôr, ou seja, o sábado acabava, e levavam os enfermos para Jesus curar na tarde de sábado, ou seja, ali no nosso sábado, após as 6 horas da tarde, 6 e pouquinhas, já começavam a sair com os enfermos carregando, porque não podia carregar ninguém no dia de sábado, e levavam para Jesus os curar. Com esses textos, acredito que ficou claro a questão do dia terminar ao pôr do sol e começar, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Mas vamos lá. Isso é uma coisa que temos que ter em mente, é uma coisa importante. O dia, de acordo com a Bíblia, começa com o pôr do sol e acaba com o pôr do sol. Isso é uma coisa que temos que sempre ter em mente. E uma questão que também é válido lembrarmos é o seguinte: o dia judaico era dividido em 12 partes, ou seja, 12 horas, tanto a parte clara quanto a parte escura. Em Atos 2, que é um texto muito famoso e muito conhecido, diz assim, Atos 2, o dia de Pentecostes, diz assim, Atos 2, 15, após o derramamento do Espírito, esses homens não estão embriagados, como vides pensando. Esses homens não estão embriagados,
como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Pedro falando com eles, né, que eles acharam que o povo que falavam em outros idiomas estavam embriagados. Ele disse que não estavam embriagados, pois era esta a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Por que terceira hora? Que assim que o dia clareou, primeira hora, segunda hora, terceira hora, ou seja, de 6 às 7, uma, de 7 a 8, duas, de 8 às 9, 3, terceira hora na contagem judaica. Vemos também aqui em Marcos 15, 25, falando da crucificação de Cristo, diz assim: era a hora terceira quando o crucificaram, ou seja, crucificaram Jesus na terceira hora judaica, ou seja, 9 horas da manhã. Temos também aqui um texto, Lucas 23, 44, não é 43 não, 23, 44, diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-lhe o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona, ou seja, da hora sexta à hora nona, houve trevas sobre a face da terra. Hora sexta, meio-dia, hora nona, 3 horas da tarde, foi a hora que Jesus morreu. Ou seja, o dia, a parte clara, dividida em 12 partes, 12 horas. Por isso vemos aí hora nona, 3 horas da tarde, hora sexta, meio-dia, hora terceira hora, que é às 9 da manhã. E também mais no Antigo Testamento vemos algumas divisões da noite em vigílias. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e a quarta vigília. A primeira vigília ia ali no nosso horário, das 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília. A segunda vigília de 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã e de 3 às 6 a quarta, o período da quarta vigília. Era uma divisão assim que eles usavam para orações, entre outras coisas. Era uma das divisões que eles faziam. E essa é a parte que trata do dia. Lembrando que os astros, o Sol e a Lua, que coordenam o dia, e essas divisões aí dentro do dia. Agora falaremos um pouco sobre os calendários e os principais calendários produzidos pela antiguidade, pelo mundo antigo, podem ser classificados em 3 tipos de calendário, que são os calendários siderais, os calendários solares e os calendários lunisolares, que é o caso do calendário judaico. Os calendários siderais são os calendários egípcios, ou seja, eles baseavam o seu ano no período de rotação da Terra, tendo um ponto fixo ali. O retorno periódico da Terra tinha um ponto fixo em uma constelação ou em uma determinada estrela. Os egípcios, acho que era a estrela Sírius. Toda vez que eles alinhavam com ela de novo a sua marcação, começava-se um novo ano, era o calendário sideral. O calendário solar, baseado apenas no movimento de translação da Terra, o calendário nosso, o calendário romano, que é o juliano, pós-reforma o gregoriano, ele baseia no curso do Sol e nas estações, coincidindo sempre ali o equinócio e o solstício com a mesma data, sendo balanceado por isso, pelo equinócio, pelo solstício, e as estações que dão sempre nas mesmas datas. E tem o calendário judaico, né, que é o calendário babilônico persa, e judeus. Os judeus utilizavam esse calendário, que é o calendário lunisolar, ou seja, ele baseava-se na Lua e no Sol. Não somente no Sol, mas na Lua e no Sol. E antes de falarmos um pouquinho sobre o calendário judaico, vamos falar um pouquinho sobre o calendário romano, que é o nosso calendário. Para quem gosta de ler, já leu aí Santo Agostinho, Confissões, vai perceber que ele cita algumas divisões aí dentro do mês, que o mês romano era dividido na forma didática em 3 partes, que as calendas, as nonas e os idos. Era uma forma de distribuir ali o mês para, no caso nosso, até o dia 10, do dia 10 ao 20, do 20 ao 30. E após ali o Concílio de Nicéia, que se deu no ano 325, a Páscoa era celebrada no primeiro domingo após a lua cheia. No primeiro domingo após a primeira lua cheia do mês, ou após ou no equinócio da primavera.
E eles determinaram isso, que foi próximo ali do Concílio de Nicéia. Tendo isso em mente, com o passar dos anos, que isso 21 de março de 325, com o passar dos anos, o calendário juliano, que era o calendário utilizado, deu uma pequena divergência, que eles perceberam que o calendário estava ficando atrasado, digamos assim. Aí eles tentaram reformar o calendário ali em 1414, no Concílio de Constância, mas não tiveram sucesso, e em 1582 o Papa Gregório XIII resolveu o problema com a bula Intergravíssima, que com essa bula ele fez uma reforma no calendário gregoriano, que se a gente pegar a divisão dos dias ali, 365, 24, 22, eles faziam 366, 365, passavam-se algumas horas, e isso deu uma divergência ali no passar de 325 até 1500 ali, 1200 anos ali, deu uma diferença grande, deu uma diferença de 10 dias no calendário. Aí o Papa Gregório resolveu formular, reformar o calendário juliano, por isso o calendário nosso é o calendário gregoriano, mas é o juliano reformado. E o que ele fez para corrigir esse problema? O Papa Gregório fez o seguinte: no mês de outubro de 1582, ele resolveu mudar. Dentro do mês de outubro ele fez o seguinte: era terça-feira dia 2, quarta dia 3, quinta dia 4, ao invés de mudar para sexta dia 5, ele acrescentou 10 dias, mudou de quinta dia 4 para sexta dia 15, ao invés de sexta dia 5. Que nesse período de quarta para quinta, ele acrescentou quarta dia 4, quinta dia 15, jogando aí os 10 dias que o calendário tinha dado de divergência. Ao observar o equinócio, ele viu que o equinócio estava se aproximando ali do verão, e a data não correspondia por causa do Concílio de Nicéia. Ele via que estava havendo uma diferença ali. Aí ele colocou esses 10 dias. E isso, alguns críticos tentam falar que isso interferiu na guarda do sábado e deu diferença na guarda do sábado. Não mudou nada, porque de uma quinta-feira, 4 de outubro, mudou de uma quarta-feira, quinta, 4 de outubro, mudou para uma quinta, 15 de outubro. Isso não alterou nada no ciclo semanal, pois a quinta foi seguida por uma sexta. Quinta, sexta, só mudou o número, né? Quinta 4, sexta 15. Não mudou nada no ciclo semanal. Isso é bom a gente ter em mente, essa reforma gregoriana. E agora, voltando para o calendário, que é o foco desse estudo, o calendário aí judaico. O calendário judaico ele é muito interessante, como vimos aqui, o Sol e a Lua são os elementos que são utilizados para marcarem as datas. O calendário judaico era o seguinte: o dia de pôr do sol a pôr do sol. E o mês judaico, como era marcado o mês judaico? O início do mês judaico se dava pela visibilidade do primeiro crescente da lua nova. Ou seja, o sol está se pondo, quase se pondo. Se eles conseguissem ver ali nos minutos do pôr do sol o primeiro crescente da lua nova, do dia 29 passaria-se para o dia 1º. Se no dia 29 não conseguiu ver o primeiro crescente da lua nova, o mês teria então 30 dias. Tendo em consideração que o ciclo lunar é de 29,5. Não dá bem 29,5, não dá 29,53,059. Dá um pouquinho mais de 29,5 milímetros, né? Minutos a mais ali, não dá acho que nem hora. 29 dias e meio. Por isso, no dia 29, o sol se pôs, conseguiu ver a lua, já iria passar para o novo mês. Não conseguiu, o mês teria 30 dias, aí, consequentemente, no 30º dia eles iam conseguir ver a lua, porque ela já saiu do horizonte ali, já estava mais visível, aí começaria-se então o primeiro dia do mês. E é interessante que os meses judaicos era invariavelmente 29 ou 30, nunca mais que isso.
29 dias, viu a lua nova, o mês terminaria ali com 29 dias. 30, viu a lua nova ou não por alguma questão de chuva, nublado, já passaria para o dia 1º. E é tão interessante que, arredondando, a lua, o ciclo lunar é 29,5. Um mês de 29, sobrou ali meio dia de ciclo lunar. Um mês de 30 vai faltar. Um mês compensa o outro e dá um balanceamento exato. Os meses baseados pela lua, meses lunares, chamado de lunações. Isso é interessante, que esse calendário é um calendário observacional. É um calendário que é feito por observação. E uma coisa muito interessante desse calendário, do calendário judaico em si, é o seguinte: voltando, o dia pôr do sol, o mês iniciava-se com o primeiro crescente da lua nova. Eles viram o primeiro crescente da lua nova, mudava-se de mês. E o ano? O ano judaico, ele era determinado pelo amadurecimento dos grãos. Os grãos começavam ali a amadurecer e eles viam que já iniciava-se um ano novo. E isso é uma coisa muito interessante, porque se você vir lá em Êxodo 9, 31 e 32, você verá que os grãos amadureciam e o primeiro grão a amadurecer era a cevada. Aí eles usavam a cevada para observar se o ano novo estava começando ou não. E aí eles faziam um balanceamento, como eram meses de 29 e 30 dias. O ano judaico tinha 354 dias, já deu aí uma divergência, porque o ano solar é 365, 22, 24, 22. 365 dava 354, já deu aí 11 dias de diferença, né? A menos, porque os meses eram de 30 e 29. O que eles faziam? Observando a maturação da cevada, o ano de 12 meses, a cevada ainda não está madura, eles acrescentavam mais um mês no calendário. Aí o ano passava-se a ter 13 meses. Aí daria o tempo exato da cevada amadurecer e assim iniciaria um novo ano. Era o mês de Adar Beit ou Adar Shinaim, Adar Shenei, que era o segundo Adar, que era o segundo mês ali, o 13º mês, equilibrando assim as lunações com o ciclo do ano, que geralmente a estação dá sempre na mesma época, e o amadurecimento da cevada. Ali comemorava-se a festa dos pães ázimos, que era a primeira. O grão tinha que estar maduro já para comemorar na festa dos pães ázimos ali. E é tão interessante que é a festa após a Páscoa. Isso é tão interessante que esse ano ele dava exato, certinho, porque acompanhando-se os ciclos da Lua e o ano solar, que era baseado pelas estações e o amadurecimento da cevada. Aí tinha um ano de 354 dias, um ano de 12 meses, e um ano de 383 dias, que é um ano de 13 meses, um ano considerado aí de 13 lunações. E ao observar essa diferença de anos de 12 meses, anos de 13 meses, ou 12 lunações e 13 lunações, o que um homem, né, está fugindo as palavras hoje, um ateniense de Atena, Meton, ali por volta do ano 432 a.C., ele observando essa variação dos anos, ano com 12 lunações, ano com 13 lunações, ele resolveu criar ali o ciclo chamado de ciclo que leva o seu nome, ciclo metônico. O que é esse ciclo metônico? Esse ciclo metônico é que num período de 19 anos a data retornaria ao ponto zero. Deixa eu ver como que eu explico isso aqui para vocês. Se houvesse um equinócio ali, vamos assim, se houvesse um equinócio no dia 5 de Nissan, com essa variação de 12, 13 meses, ele podia variar ali pro dia 10, pro dia 4, pro dia 1º de Nissan, esse equinócio podia dar uma variação de alguns dias ali, por causa de meses de 12 e de anos de 12 e 13 meses. Mas dentro de um ciclo de 19 anos, se o equinócio deu no dia 5 de Nissan, em 19 anos ele daria novamente no dia 5 de Nissan.
E uma diferença de acho que 2 horas só, mas não alterava em nada. Aí ele criou esse ciclo metônico. E esse ciclo metônico ficou estabelecido que os anos 3, 6, o terceiro ano, o sexto ano, o nono ano, o 11º ano, o 14º ano, o 17º e o 19º ano seriam anos de 13 lunações. Teriam aí o segundo Adar para equilibrar e aí retornaria ao marco, digamos, zero, ao marco zero. Essa era a forma dos judeus calcularem os meses e os anos. E os judeus caraítas não adotaram esse método de calendário, o estilo metônico, o calendário metônico, né, o ciclo metônico. Eles continuavam seguindo os meses do jeito primitivo, observacional, observando a maturação da cevada e as lunações. Embora o metônico, as lunações eram observadas e não a maturação, que aí eles entravam no ciclo metônico. Isso é uma coisa que temos que ter em mente, essa diferença. O calendário caraíta era um calendário observacional, observando a maturação da cevada, e o calendário que os judeus rabinos, os rabinos seguiam, era o calendário metônico, que é do ciclo de 19 anos. Acredito que, por mais que pareça confuso, deu para dar uma luz aí. E como falamos, né, anteriormente ali no início do vídeo sobre as idades dos antediluvianos, Metusalém ali viveu 969 anos, Noé viveu 930, uma aguinha para refrescar. Noé viveu 930. O pessoal às vezes querem fazer assim, desqualificar os escritos e o enredo, digamos assim, bíblico. Isso é mentira, eles não viveram esse tempo todo, essa idade que a Bíblia traz não é uma idade certa, eles viveram menos e tal, é uma forma diferente de contar os anos. Nada a ver. É a forma que eles usavam para contar os anos, é a mesma que os judeus caraítas usam. O calendário que eles tinham e utilizavam era o mesmo calendário que os judeus. O ciclo semanal, desde que o mundo é mundo, é um ciclo de 7 dias. Os astros em Gênesis ali foi dado como ponteiros do relógio de Deus, digamos assim, o Sol e a Lua. Eles se baseavam na Lua e no Sol para calcular os meses, os dias e os anos. Então, quando a Bíblia fala ali que Noé viveu 930 anos, Noé realmente viveu 930 anos, de acordo com o calendário judaico. E uma coisa que é interessante notarmos dentro disso aí, só para fecharmos, que não é o tema do vídeo, mas para acrescentar um pouco, para somarmos, digamos assim. Quando a gente vê a Bíblia falar dessa idade de muitos anos, essa longevidade desse pessoal antediluviano, e o pessoal tenta diminuir, tipo assim, Noé viveu 930 anos. Não, ele deve ter vivido 93, aí depois 930 e tal. Isso é um argumento que não se sustenta, que se observarmos ali Malalel com 65 anos gerou Jared, e ele viveu 895. Se com 65 anos ele gerou Jared, vamos arredondar, 89,5, do jeito que eles querem fazer. Então ele tem que ter gerado Jared com 6 anos e meio, entendem? Se dividirmos por 10 ali para ficar uma idade aproximada da nossa, Malalel tem que ter tido filho com 6 anos e meio. Isso é ilógico, isso é ilógico. A Bíblia é tão precisa que ela mostra a idade avançada deles, mas mostra que eles tiveram uma vida como a nossa, coisas acontecendo próximo a que a nossa idade permite, reprodução, casamento, entre outras coisas. E um outro exemplo lá, Arfaxade teve um filho com 35 anos, o filho dele chama Salá, 35 anos, e ele viveu 438. Se querermos diminuir a idade para não dizermos que eles viveram esse tanto, temos que assumir que eles tiveram filhos aí na infância, na primeira infância. E quando compreendemos melhor o calendário judaico, a forma que eles baseavam para
determinar os meses e os anos, torna mais fácil compreendermos até esses pequenos detalhes. Apesar que isso é tema de outro vídeo, uma questão interessante ali que eu acredito que os antediluvianos viviam muito, porque antes do dilúvio parece que havia uma condição melhor no nosso planeta, uma condição de vida melhor em nosso planeta. A alimentação dos antediluvianos, a Bíblia nos demonstra que era uma alimentação vegetariana, e depois do dilúvio parece que houve essa mudança climática e os seres humanos passaram a ingerir carne, mudando assim a dieta, e estavam mais longe do Adão original ali da árvore da vida, porque enquanto mais próximo do Adão original, mais próximo da árvore da vida, mais próximo da criação, menos contaminado pelo pecado o homem estaria. Por isso, uma longevidade assim tremenda. Já hoje estamos muito contaminados pelo pecado, longe do Adão original, e o mundo, desde que o mundo é mundo, os dias, os meses, os anos são os mesmos, e todos os homens continuam pecadores e carentes, necessitados da graça e do perdão de Cristo. Por isso, meus irmãos, espero ter ajudado com esse vídeo, e no próximo e nos próximos vídeos falaremos mais sobre a questão do 22 de outubro de 1844, mas temos que ter esses detalhes em mente. Fiquem na graça de Cristo, meus irmãos, que Jesus abençoe a noite de vocês, tenha um ótimo estudo e que o Espírito Santo vos ilumine em toda a verdade.